Existe um momento silencioso em que algo muda ao seu redor, mas quase ninguém percebe na hora em que acontece. As pessoas continuam falando com você, respondendo suas mensagens, convivendo no mesmo ambiente, mas a forma como elas te enxergam já não é mais a mesma. Pequenos sinais começam a surgir, interrupções constantes enquanto você fala, respostas frias que antes eram calorosas, convites que simplesmente deixam de chegar, olhares que antes buscavam sua opinião e agora passam direto como se você não estivesse ali. E o mais perigoso disso tudo é que, na maioria das vezes, a pessoa afetada não percebe que isso já começou. Neste vídeo, você vai entender com clareza os 7 sinais de que você já perdeu o respeito das pessoas ao seu redor sem nem perceber. Não se trata apenas de comportamento social superficial, mas de padrões psicológicos que revelam como a sua postura, hábitos e até sua forma de se comunicar podem estar influenciando diretamente o modo como os outros te tratam. Ao longo da análise, você vai identificar situações que parecem normais no dia a dia, mas que carregam um peso muito maior do que você imagina. E mais importante, você vai entender o que fazer quando esses sinais já estão presentes, antes que isso se torne algo definitivo nas suas relações. Antes de continuar, me dizem uma palavra como você está se sentindo agora. Só isso já muda a forma como você acompanha o vídeo. Se fizer sentido para você, deixa o like e se inscreve no canal para continuar recebendo esse tipo de conteúdo. Existe um tipo de mudança social que não faz barulho, ela simplesmente acontece. Um dia você percebe que as pessoas começam a te interromper no meio da frase como se o que você dissesse pudesse esperar, ou nem precisasse ser ouvido por inteiro. Você começa a falar e alguém já responde antes de você terminar, como se sua opinião tivesse perdido peso no ar. E o mais curioso é que isso não começa de forma explícita, não tem confronto, não tem aviso, só pequenas quebras de atenção que vão se acumulando até virar padrão. Em muitos casos, isso está ligado à forma como você ocupa espaço nas conversas. Quando você começa a aceitar ser cortado sem reagir, o ambiente aprende que sua fala não precisa de continuidade. E aos poucos, sua presença vira algo que acompanha a conversa, mas não direciona mais nada. O problema é que isso raramente para só na fala, porque quando a voz perde força, o comportamento inteiro começa a ser interpretado de outra forma. E é aí que entra o próximo ponto, porque não é só sobre ser interrompido, é sobre o que você começa a fazer para tentar ser ouvido de novo. E quando alguém percebe que não está sendo mais levado tão a sério, um padrão quase automático aparece: a necessidade de explicar demais. Você começa a alongar respostas, justificar decisões simples, tentar convencer em vez de apenas afirmar. É como se cada frase precisasse de aprovação antes de existir. Só que, quanto mais você tenta provar valor no que diz, mais o ambiente interpreta que existe algo a ser provado. E isso cria um ciclo estranho. Você fala mais, mas parece ser ouvido menos. Em algum nível, as pessoas não respondem ao que você diz, mas à forma como você parece precisar ser validado. E isso vai desgastando relações sem que ninguém perceba exatamente o ponto de virada. O curioso é que, quando esse padrão se instala, até o silêncio começa a ser interpretado como insegurança. E é nesse ponto que algo mais profundo começa a acontecer. Não é só sua fala que muda, é o espaço que você ocupa quando não está falando. E é aí que o comportamento social começa a revelar outra camada ainda mais sutil. Existe também um sinal que quase ninguém nota porque ele não é direto, ele é ambiental. As pessoas começam a te incluir menos nas decisões, nas conversas paralelas, nos convites espontâneos. Não é que te excluem de forma explícita, mas você vai deixando de ser parte natural do fluxo. E o mais confuso é que isso não vem acompanhado de conflito, vem acompanhado de normalidade. Como se sua presença tivesse perdido gravidade dentro do grupo. Em muitos casos, isso não acontece por rejeição aberta, mas por uma mudança silenciosa na forma como os outros percebem suas reações, seus limites e até sua consistência emocional. E quando isso acontece, você pode até tentar voltar ao mesmo lugar de antes, mas percebe que o espaço já não responde da mesma forma. É como se algo tivesse se deslocado sem que você tivesse visto o momento exato da mudança. E o mais importante é que esse deslocamento raramente para sozinho, ele tende a evoluir para algo ainda mais sutil, onde até sua ausência começa a ser menos notada do que antes. Sabe aquele momento em que você começa a falar e, no meio da frase, alguém simplesmente entra por cima como se sua ideia já tivesse terminado antes mesmo de você concluir? Não é só interrupção, é um tipo de leitura silenciosa que o ambiente faz de você. E o mais estranho é que isso não acontece de uma vez. Primeiro é um corte leve, quase educado. Depois vira hábito. E quando você percebe, já está acostumado a ser interrompido. E aqui tem um detalhe que muita gente ignora.
As pessoas não interrompem alguém que elas sentem que precisa ser ouvido. Elas interrompem quando, de algum jeito, já perceberam que não vai haver reação. Pode ser um olhar que não sustenta, uma pausa que não se impõe, ou até um jeito de falar que sempre abre espaço demais para o outro tomar conta. Não é sobre gritar ou ser agressivo, é sobre presença. E presença não é volume de voz, é continuidade. É quando sua fala não parece pedir permissão para existir. Quando isso enfraquece, o ambiente começa a preencher os espaços por você. E aí acontece algo sutil. As pessoas começam a terminar suas frases mentalmente antes de você terminar de verdade. Como se já soubessem onde aquilo vai dar. E isso muda tudo, porque quando alguém acha que já sabe o final da sua fala, ela para de escutar o meio. O mais curioso é que, nesse ponto, você ainda fala normalmente, ainda participa, ainda está ali, mas o ritmo da conversa começa a não depender mais de você. E isso vai criando um tipo de invisibilidade social que não tem cara de rejeição, tem cara de rotina. Ninguém te corta por mal, ninguém te ignora de propósito, simplesmente já aprenderam que sua fala não muda o fluxo da conversa. E é justamente aqui que muita gente tenta compensar de um jeito errado. Começa a falar mais rápido, explicar mais, tentar segurar a atenção no esforço. Só que isso raramente resolve, porque o problema não está na quantidade do que você fala, está na forma como o ambiente aprendeu a te acompanhar. E quando isso se instala, não é o fim da história, é só o início de um padrão ainda mais sutil que começa a aparecer fora das conversas diretas. E quando você começa a perceber que está sendo menos interrompido, mas mais respondido rápido demais, quase como se as pessoas não precisassem mais pensar muito no que você disse, é aí que um outro padrão começa a aparecer. Você fala algo, e a resposta vem curta, prática, sem curiosidade, sem aquele espaço de continuidade que existe quando alguém realmente quer te ouvir. Não é grosseria aberta, não é rejeição direta, é só uma economia emocional na conversa. Como se o outro estivesse poupando energia justamente na sua direção. E isso tem uma ligação forte com algo que muita gente não percebe. As pessoas não reagem só ao que você fala, mas ao que sua fala desperta nelas. Quando existe presença real, a conversa cria ramificações, perguntas, interesse natural. Mas quando essa presença enfraquece, o diálogo começa a virar só troca de informação. Você fala, o outro responde, e morre ali. Sem continuidade, sem curiosidade extra, sem aquele me conta mais sobre isso. O mais curioso é que isso não surge de um dia pro outro. Geralmente começa quando você mesmo entra num padrão de explicar demais, como se precisasse preencher qualquer silêncio para não perder espaço. E quanto mais você tenta sustentar a conversa sozinho, mais o outro aprende que não precisa contribuir muito. É como se o fluxo ficasse desigual, e o ambiente se acomodasse nisso. E tem um ponto psicológico interessante aqui. O cérebro humano naturalmente busca a economia de atenção. Se ele percebe que alguém não exige muito esforço emocional ou cognitivo na interação, ele automaticamente reduz o investimento ali. Não é consciente, não é calculado, é automático. E quando isso acontece repetidas vezes, você começa a sentir que suas falas não geram mais impacto, mesmo dizendo as mesmas coisas de antes. Só que o detalhe mais sutil ainda vem depois disso. Você começa a notar que as pessoas já não te fazem perguntas como antes. Não é que elas não gostem de você, é que elas não esperam mais profundidade na resposta. E quando isso vira padrão, a conversa deixa de ser troca e passa a ser só passagem de informação. E é exatamente nesse ponto que algo mais silencioso começa a se formar nas suas relações, algo que nem sempre aparece na fala, mas aparece no comportamento ao redor. E chega um ponto em que não é mais sobre o que você fala, é sobre o que as pessoas sentem quando você não está falando. Isso parece estranho no começo, mas é aí que o comportamento social realmente entrega tudo. Você pode estar na mesma roda de conversa, no mesmo grupo, na mesma rotina, mas começa a perceber que, quando você se afasta, nada muda no ritmo. Nenhuma pausa estranha, nenhuma pergunta cadê você, nenhuma busca natural pela sua presença. E isso não acontece de forma direta, acontece no silêncio entre uma interação e outra. O mais interessante é que o cérebro humano é extremamente sensível à ausência de impacto emocional. Quando alguém marca a presença de verdade, a falta dessa pessoa gera um pequeno vazio perceptível. Mas quando essa presença vai perdendo força aos poucos, esse vazio simplesmente deixa de existir. E aí vem a parte mais difícil de perceber. Você ainda está lá, mas sua ausência já não altera mais o ambiente. E isso não tem a ver com ser querido ou não, tem a ver com relevância emocional dentro do grupo. Existem pessoas que, mesmo quietas, mudam o clima de um ambiente só por estarem ali. E existem outras que,
com o tempo, vão sendo absorvidas pelo fluxo da rotina, sem gerar mais contraste nenhum. E o mais curioso é que isso não é fixo, não é identidade, é estado. É construído nas pequenas interações do dia a dia, na forma como você reage quando é ignorado, na forma como você se posiciona quando é incluído ou esquecido. E quando esse padrão se instala, algo muito sutil começa a acontecer. Você passa a ser lembrado mais por conveniência do que por presença. Não é que as pessoas não gostem de você, é que elas não te acessam espontaneamente. Você entra na conversa quando já existe um espaço aberto, mas raramente é o ponto de partida dela. E isso muda completamente a dinâmica sem que ninguém perceba conscientemente. O mais pesado disso tudo não é a exclusão, é a neutralidade. Porque rejeição ainda é um tipo de atenção. Mas neutralidade é quando sua existência não gera mais reação. E quando isso começa a aparecer nas relações, você começa a sentir um tipo de distância que não se explica com palavras, mas se sente no ambiente. E é exatamente nesse ponto que os sinais mais profundos começam a se revelar de forma ainda mais clara nos próximos padrões de comportamento. E no fim, tudo isso não acontece de forma barulhenta. Não tem uma cena clara de ruptura, nem uma conversa definitiva dizendo algo mudou. O que existe são pequenos deslocamentos, quase invisíveis, que vão tirando você do centro das interações sem que você perceba o momento exato em que isso começou. O ponto mais importante aqui não é criar medo do outro, nem viver tentando controlar como as pessoas te enxergam. É entender que respeito social não some de uma vez, ele escorrega em silêncio, pelas brechas do dia a dia, pelas respostas curtas demais, pelas ausências que deixam de ser notadas, pelo espaço que você deixa de ocupar sem perceber. E talvez a reflexão mais forte seja essa: ninguém perde respeito de uma hora para outra, ele vai sendo trocado por hábito, por conveniência, por automático. E quando você percebe, já não é mais sobre o que os outros fazem com você, é sobre o que você deixou de sustentar em si mesmo ao longo do tempo. Porque no fundo, o comportamento das pessoas ao seu redor sempre foi um espelho, e a pergunta que fica não é só quem deixou de te enxergar. É quando você começou a deixar de se posicionar como alguém que precisa ser visto. Se esse conteúdo fez sentido para você, deixa o like aqui no vídeo, porque isso ajuda demais o canal a continuar trazendo análises como essa. Se ainda não é inscrito, se inscreve agora e ativa o sininho, porque esse tipo de conteúdo não aparece sempre no seu feed. E me diz nos comentários, qual tema você quer que eu aborde no próximo vídeo? Pode ser algo sobre comportamento, personalidade, solidão, relacionamentos, eu leio tudo. E antes de sair, tem um vídeo aparecendo aqui na tela e também uma playlist com mais conteúdos como esse. Escolhe um deles para continuar essa análise agora, porque isso aqui é só o começo.